Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje nós veremos a potenciação. Agora vamos ver exemplos envolvendo a potenciação. Usando os sinais de igual ou diferente, compare as potências. Então, o que nós vamos fazer aqui é simplesmente calcular o valor de cada potência e verificar se os resultados são iguais ou diferentes. Poderíamos também ter a proposta de ser com o sinal igual, maior e menor. Aí você faria a mesma coisa. Você calcularia os resultados e verificaria se é maior, menor ou igual. Bom, 7 ao quadrado é 49. E menos 7 ao quadrado é menos 7 vezes menos 7, que dá mais 49, ou seja, 49. Então, os resultados são iguais. Depois, temos menos 9 ao quadrado sem parêntese e menos 9 ao quadrado com parêntese. Nós vimos que, quando não tem parêntese, a gente só calcula o 9 ao quadrado, que é o 81, e bota o sinal no final. Quando tem parênteses, a gente vai incluir o sinal na multiplicação. Então, vamos fazer menos 9 vezes menos 9, que vai dar mais 81. Então, são diferentes. Depois, nós temos da mesma proposta, né? Menos 2 na quinta vai fazer menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, que vai ficar menos 32. Você vai utilizar a regra de sinal aqui. E aí, o que você vai perceber se calcular muitas vezes as potenciações com números positivos e negativos é que se o seu expoente for ímpar, o sinal da base permanece na tua potenciação. Bom, e se nós tivermos menos 2 na quinta sem parêntese? Aí você faz 2 na quinta, que é 32, e joga o sinal na resposta. E no final aqui tivemos dois resultados iguais. Depois aqui nós temos menos 4 elevado ao cubo com parêntese e menos 4 ao cubo sem parêntese. Sem parêntese vai ficar com o mesmo sinal que já tem ali, né? E só faz 4 ao cubo, que é 64. Menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4 também vai dar menos 64, porque o seu expoente é um número ímpar. E aí fica o sinal que já está ali na base, que nesse caso é o negativo. Ou seja, resultados iguais também. Qual é a metade de 4 elevado na 62? Então, para fazer isso, nós vamos pensar o que é metade. Metade é uma divisão por 2. Então, basicamente, o que eu tenho que descobrir é 4 elevado na 62 dividido por 2. Para resolver isso, a gente vai recorrer à propriedade de potência. No entanto, as bases não são iguais aqui. Então, como é que a gente vai fazer essa divisão? O que a gente pode observar é que o 4 é um número que pode ser transformado numa potência de base 2. Como assim? Você sabe que 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2. E 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. Então, o que você vai fazer? Trocar o 4 por 2 ao quadrado, porque daí fica a mesma base que o outro número, que é o 2, né? Então, ficará assim, 2 ao quadrado no lugar do 4. E isso está sendo elevado na 62, ou seja, tu tem elevado na 62. E aí, queremos fazer a divisão por 2, porque é a metade. Aí, primeiro, a gente resolve, obviamente, essa potenciação aqui. Potência de potência, a gente copia a base, que é o 2, e multiplica os expoentes. 2 vezes o 62, que vai dar 124. E depois fazemos a divisão por 2. Bom, na divisão de potências de mesma base, a gente copia a base e diminui os expoentes. Esse expoente aqui é 1, lembrando, né? Então faz 124 menos 1, que vai ficar 123. Ou seja, a metade de 4 na 62 é 2 na 123.
Nós também podemos ter expressões numéricas para resolver com potência. Aí você vai analisar cada expressão numérica. Quando for possível, você utiliza as propriedades de potência. Quando não for, você não vai poder utilizar, obviamente. Tá bom. Ali nós temos, então, 3 na 0 mais 1/3. 3 na 0, né? Todo número elevado a 0, sem ser o 0, é 1. Então, vai ficar 1 mais 1/3. Isso tudo sobre 1/2 menos 2 elevado a 0. Podemos resolver a potenciação do 2 na 0, que também é 1. E agora nós temos somas de frações, né? Então, você pode calcular do jeito que você aprendeu. O que nós podemos fazer aqui é transformar, né, o 1 em uma fração que tem o 3. Então, que número que eu divido por 3 que dá 1? É o próprio 3. Troquei, então, 1 por 3 sobre 3, porque é o mesmo resultado. E 1/2 menos 1. O que eu posso fazer? Trocar o menos 1 por um número que tenha o denominador 2. Que número que eu divido por 2 que dá 1? O próprio 2. Então, eu troco o número 1 por 2 sobre 2. Agora fica fácil calcular, né? 3/3 mais 1/3. Vamos ficar com 4/3. E embaixo nós temos 1/2 menos 2/2. Vai ficar, então, menos 1/2. E aí temos uma divisão de frações. Na divisão de frações, como já vimos em outros vídeos, a gente copia a primeira fração e inverte a segunda fração. Inverter não é trocar o sinal, inverter é colocar o número de baixo vai para cima e o de cima vai para baixo. E aí multiplica normalmente. 4 vezes menos 2, menos 8, e 3 vezes 1, 3. Então, esse foi o resultado da nossa expressão numérica. Aqui, então, nós não utilizamos muitas propriedades de potência, isso pode acontecer nas expressões numéricas. Depois, nós temos ali 2 na menos 1, mais 3 na menos 2, e isso tudo está elevado na menos 1. O que a gente vai fazer? Começar por dentro dos parênteses, obviamente. 2 na menos 1, a gente vai, então, inverter a base, né? O que tem embaixo vai para cima, então é o 1 que tem ali, e o 2 vai para baixo. E aí a gente pode entender que é 2 na 1, mas 2 na 1 é o próprio 2. A mesma coisa com 3 elevado na menos 2. Embaixo do 3 a gente tem o 1, então o 1 vem para cima, e o 3 fica ao quadrado, né? Porque nós tiramos o negativo do expoente depois que inverte. Isso tudo vai ser invertido depois, hein? Aí nós resolvemos a potenciação, ali o 3 ao quadrado, né? Vai ficar 1/2 mais 1/9. Se você não lembra as operações com frações ou números decimais, eu recomendo que você assista o vídeo Retomando Números Racionais. Aí nós temos, então, 1/2 mais 1/9, e isso elevado na menos 1. O que acontece aqui é que você vai procurar um número na tabuada do 2 e do 9, um denominador comum, para reescrever essas frações. Isso porque a gente não consegue juntar elas do jeito que elas estão. Então, o número que repete na tabuada do 2 e do 9 é o 18. E nós vamos reescrever, então, essas frações com o denominador 18. Bom, para que o 2 vire 18, você multiplica por 9 e a mesma coisa faz com o número 1, ou seja, vai ter o 9 aqui em cima. E para que o 9 vire 18, você multiplica por 2, então nós vamos ter o 2 aqui em cima. Agora sim, nós conseguimos então calcular essas frações. 9 mais 2 vai ficar 11 e o 18 embaixo. Isso está elevado na menos 1, ou seja, nós vamos inverter de novo. E esse ficará o resultado, 18/11. Agora nós temos um exercício para reduzir a uma só potência, ou seja, quando você tiver esse enunciado, significa bem provável que você vai utilizar propriedades de potência. Observe que aqui eu não tenho a mesma base nessas potências.
Porém, todos esses números podem ser reescritos usando uma base igual para todos. Note que 125 é uma potência de base 5, né? Você consegue reescrever o 125 usando o número 5. E a mesma coisa com o 25. Como que faz isso? É utilizando a fatoração. Como assim? Pega o 125 e divide. Você vai dividir por números primos, né? Nesse caso, por 5. E aí dá 25, depois 5, dá 5, 5, que dá 1. Ou seja, 125 é a mesma coisa que 5 elevado ao cubo. Então, você vai trocar o 125 por 5 ao cubo. Mas lembre que 125 já está elevado na sexta. Então, vai ficar 5 ao cubo elevado na sexta. Da mesma maneira, o 25 você fatora, né? Então, se a gente utilizar a conta que a gente já fez aqui, ó, nós temos o 25, que é 2 vezes o fator 5, né? Então, é o 5 ao quadrado. Você troca, então, o número 25 por 5 ao quadrado. Porém, ele já está elevado a um expoente, então você bota esse expoente ali depois. Vamos copiar, então, a potência de baixo ali, né? 5 ao quadrado na menos 3. E trocar, então, o 25 também, né? Por 5 ao quadrado, que está elevado na sétima. E aí, sim, agora a gente consegue reduzir a uma só potência, porque todos têm a mesma base. Vamos, então, resolver essas potências de potência primeiro, né? 5 elevado ao cubo elevado à sexta potência. Copia a base, multiplica, então, 3 vezes 6, que é 18, vezes 5 elevado ao quadrado elevado a menos 3. Copia a base, multiplica os expoentes, vai fazer 2 vezes o menos 3. 2 vezes menos 3 é menos 6. Mesma coisa embaixo, né? É a mesma multiplicação, então vai ficar 5 na menos 6, vezes, e 2 vezes 7, que é 14. Então, 5 na 14. Agora, nós vamos resolver a multiplicação dessas potências. Então, na parte de cima da fração, nós temos 5 na 18 vezes 5 na menos 6. O que nós vamos fazer é copiar a base e somar os expoentes. Só que essa soma tem um número negativo. Então, é 18 mais o menos 6. 18 mais o menos 6 é a mesma coisa que 18 menos 6. E 18 menos 6 é 12. Então, a multiplicação de cima vai ficar com 5 na 12. E na parte de baixo, nós temos uma multiplicação também. Então, nós vamos copiar a base e somar os expoentes. Então, nós temos menos 6 mais 14. E menos 6 mais 14 é menos 6 mais 14, é a mesma coisa. Aí você deve 6 e paga 14, fica com 8. Então, na multiplicação de baixo, o seu expoente vai ser o 8. E agora nós temos uma fração, e fração representa a divisão. Então, você vai copiar esta base, porque é a mesma, né? Tá repetindo, e diminuir os expoentes. Então, vai fazer 12 menos 8. E 12 menos 8 é 4. E se o exercício pedir, você calcula quanto é 5 na quarta, que dá 625. Na questão 5, pede para que a gente verifique se o número menos 1/3 é raiz da equação 3x ao quadrado menos 2x menos 1 igual a 0. Então, raiz da equação é a mesma coisa que o resultado, né? A solução da equação. Uma das maneiras de verificar se um número é solução da equação é resolvendo essa equação. E a outra maneira é você substituir a incógnita pelo número que você quer verificar se é ou não resposta. Então, nesse caso, nós podemos substituir o x por menos 1/3. Vamos fazer isso então. Temos 3x ao quadrado. 3x ao quadrado é 3 vezes o x ao quadrado. E o x, nesse caso, é o menos 1/3. Então, nós temos menos 1/3 ao quadrado. Estamos trocando o x por menos 1/3. Depois temos menos 2x. Menos 2x é menos 2 vezes o valor do x.
ou seja, menos 2 vezes o menos 1/3. Observe que eu estou colocando parêntese no menos 1/3 porque ele é negativo. E copiando o resto, menos 1 igual a 0. Então, o que nós vamos fazer agora é calcular esse primeiro membro, né? Tudo que tem antes do igual, para verificar se o resultado vai dar 0. Se o resultado der 0, significa que o menos 1/3 é a solução, é a raiz dessa equação. Então, fazemos o 3 vezes e resolvemos essa potência. Menos 1/3 ao quadrado. É o menos 1 vezes menos 1 e o 3 vezes 3, que vai ficar, então, 1/9. Podemos, então, fazer essa multiplicação já. Vai ficar, então, mais 2/3 menos 1 igual a 0. E aqui nós podemos fazer essa multiplicação 3 vezes 1/9, que fica 3/9, ou simplesmente 1/3, né? Porque você consegue simplificar aqui o 3 com o 9. Agora basta resolver, então, essa expressão numérica. Aqui nós temos duas frações com denominador 3 e temos o número 1, que a gente pode trocar por uma fração com o denominador 3. A fração 3/3, né, que dá 1, dá para trocar e a gente consegue resolver, então, mais facilmente. Fazemos, então, 1 mais 2 menos 3. E 1 mais 2 é 3. 3 menos 3 é 0. 0/3. 0 dividido por 3 é 0. Ou seja, ficamos com uma igualdade verdadeira. Logo, 1/3 é a raiz dessa equação. Por último, nós temos, então, o valor de x, y e z. E pede o valor dessa multiplicação. Então, nós teremos que multiplicar x, y e z. Para que a gente consiga facilmente resolver essa multiplicação, vamos utilizar das propriedades de potência. E aí, para utilizar as propriedades de potência, já que vai ser uma multiplicação, é importante que a gente tenha a mesma base. Então, vamos ter que fazer o número 8 do y e o 16 do z virar um número 2, né? Como que a gente faz isso? É fatorando. Então, vamos fatorar o número 8 e o número 16 também, para ver que potenciação de base 2 eles são. Então, conseguimos dividir 8 por 2, que dá 4, por 2, que dá 2, por 2, que dá 1. Ou seja, 8 é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo. E o 16, mesma coisa, faz dividido por 2, que dá 8, por 2, que dá 4, por 2, que dá 2, por 2, que dá 1. Ou seja, 16 é a mesma coisa que 2 na quarta potência. Dessa forma, eu consigo reescrever o y e o z. Trocando o 8 por 2 ao cubo, nós vamos ficar com 2 ao cubo elevado ao quadrado, né? Que já tinha expoente 2. E o 16, a gente troca ele, então, por 2 na quarta. Ele vai ficar elevado ao menos 3 que já tinha. Agora sim, a gente consegue calcular quanto é x vezes y vezes o z. É só copiar esses valores aqui e resolver as propriedades de potência. Os três valores são potências de potência, então você primeiro começa multiplicando esses expoentes, né? 2 vezes 3, que é 6, 3 vezes 2, que é 6 também, e 4 vezes menos 3, que é menos 12. E aí, então, você soma os expoentes, né? Porque é uma multiplicação de potências de mesma base. Então, 6 mais 6, que dá 12, e 12 menos 12, que dá 0. Então, vamos ter 2 elevado a 0. E 2 elevado a 0 é 1. Então, o resultado ficará 1.